Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cidadão Celestial. É uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos aqui a Palavra de Deus. Nunca houve um tempo em que nós precisássemos tanto estudar a Bíblia, ler a Palavra de Deus, nos aproximarmos de Deus. Afinal de contas, nós estamos vivendo no tempo do fim deste mundo. Todos os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo rapidamente. E eu e você precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Buscar viver de acordo com os mandamentos de Deus, aceitar Jesus como Salvador e assim estarmos em pé quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus. Então o objetivo deste canal aqui não é outro senão expor a palavra de Deus, estudarmos, meditarmos na Bíblia e incentivar você para que você possa ler mais a Bíblia, para que você possa se dedicar mais no estudo das Sagradas Escrituras, para que você possa se preparar para a volta de Jesus. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, eu convido você, caso não é inscrito aqui no canal ainda, que você possa se inscrever e assim acompanhar os nossos conteúdos. Como nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus, hoje nós vamos estudar mais um sinal que tem se cumprido nos últimos anos no mundo, e esse ano em especial você tem acompanhado aí e tem surgido muitos escândalos de corrupção, coisas assombrosas que têm sido trazido à tona, e a gente acompanha isso e a gente fica assim perplexo, né? Quantos escândalos estão acontecendo, e esse é mais um sinal da volta de Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia aí e puder acompanhar a leitura dos textos, seria muito bom, mas senão eu vou procurar projetar os textos aqui também. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, eu vou ler ali o verso 10. Esse capítulo 24, eu tenho estudado ele há algum tempo, cada um dos sinais, e tenho procurado olhar para o mundo em que nós estamos vivendo hoje para ver o cumprimento desses sinais. E é muito claro, não deixa dúvida nenhuma a palavra de Deus de que esses sinais eles estão se cumprindo de forma rápida. Aqui em Mateus capítulo 24, no verso 10, está escrito o seguinte: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, aqui no capítulo 24 de Mateus, nós temos o sermão profético de Jesus. Entre os sinais que Jesus apresenta ali, guerras, rumores de guerras, inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal comentando sobre essa guerra que está acontecendo no Irã, envolvendo Israel, os Estados Unidos e outros países também. E muitas pessoas estão se perguntando se vai haver uma terceira guerra mundial. Eu gravei um vídeo e você pode acompanhar esse vídeo aqui no meu canal também. O que a Bíblia diz, né, a respeito dessas guerras que estão acontecendo e se vai ter uma terceira guerra mundial. Se você quiser, depois assista esse vídeo. Mas aqui eu quero destacar a questão dos escândalos, né? O Senhor Jesus ele está dizendo que no tempo do fim, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Amigos, nos últimos dias, nos últimos meses, vieram à tona escândalos tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. Fora do Brasil nós tivemos o escândalo recente envolvendo um homem chamado Jeffrey Epstein, um financista dos Estados Unidos, que cometeu crimes assim absurdos. Eu não vou nem mencionar aqui para que o alcance desse vídeo não seja limitado. Mas você que tem acompanhado os noticiários aí, você com certeza viu ou ouviu alguma coisa relacionada a esse escândalo. E o que é mais assim de se espantar é que esse homem ele é envolvido com altas autoridades ali dos Estados Unidos, com pessoas voltadas para empresários voltados para a questão da tecnologia, por exemplo. Hoje em dia a tecnologia está aí à disposição de todos, as redes sociais, inclusive eu estou utilizando uma rede social agora que é o YouTube. E esse homem, ele era envolvido com gente dessa área.
envolvido com políticos, envolvido com artistas, envolvido com gente até da ciência, né? Cientistas renomados, que tudo indica ali, né? Participavam, tinham acesso a esse homem, participavam dos seus crimes, das suas abominações que ele cometia ali. Então, olha o nível do escândalo que chegou, né? Isso a gente está falando dos Estados Unidos. Tivemos até a prisão do irmão do rei da Inglaterra, que estava envolvido com esse homem. Então você veja o nível de corrupção, o nível de escândalo que chegou. E aqui no Brasil, recentemente, nós estamos ainda, né, vendo os desdobramentos de um outro escândalo envolvendo um banqueiro, o banqueiro de um banco chamado Banco Master, onde ele cometeu uma fraude bilionária, ele lesou milhões de clientes ali do seu banco, oferecendo retornos financeiros muito acima do que o mercado costuma pagar. E na verdade era tudo fraude, era tudo roubo, era tudo corrupção. E esse homem, a exemplo do Jeffrey Epstein lá nos Estados Unidos, esse homem, esse banqueiro aqui chamado Daniel Vorcaro, que nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele encontra-se preso. A gente está vendo os desdobramentos desse escândalo vindo à tona, e a gente vê que também ele tinha acesso a altas autoridades aqui do Brasil, a políticos, a ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que é a corte máxima de justiça do Brasil. Então a gente para pensar e você vê que a corrupção, ela está se alastrando pelo mundo, ela está se alastrando por todas as camadas da sociedade. E esse é exatamente um sinal claro da volta de Jesus. Não existe justiça mais. Você veja que os próprios ministros, alguns, né, ministros da Suprema Corte do país, estão envolvidos com esse homem, têm negócios com ele. E esses negócios são negócios muitas vezes escusos, né? Eles não conseguem nem explicar a origem desses negócios com esse homem, que era um criminoso, um fraudador, um homem que que lesou milhões de pessoas, clientes do seu banco ali, do Banco Master. Então, isso é um sinal claro da volta de Jesus. Quando a gente vai para um outro texto, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, eu quero ler esse texto com você, porque ele é muito esclarecedor. Além desse texto que nós lemos em Mateus, capítulo 24, verso 10, onde o Senhor Jesus diz que haveriam escândalos, traições, né? Você veja que nesse meio aí isso é muito comum. Então, no momento em que eles estão juntos ali, agindo em interesse próprio, eles são amigos, né? Aparentemente, eles se relacionam. Depois, quando a corrupção vem à tona, quando acontecem as informações, elas vêm à tona, eles traem, eles se abandonam uns aos outros, né? Você veja que não há caráter nenhum nessas pessoas. E aqui a gente vê em 2 Timóteo no capítulo 3, dos versos 1 a 5, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, ele está falando para Timóteo: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão, e aqui ele apresenta uma lista de características das pessoas que permeariam o tempo do fim. Ele vai dizer que as pessoas seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E aí ele continua no verso 4, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E agora eu quero chamar a sua atenção para o verso 5. Sempre que eu leio esse texto, quando eu vejo essa lista enorme aqui de adjetivos que o apóstolo Paulo ele vai determinar para dizer como seriam as pessoas no tempo do fim, me chama a atenção o verso 5, porque ele diz assim: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Então olha o que o texto está dizendo. Que as pessoas hoje em dia,
elas aparentam ter uma forma de piedade, porém por trás, muitas vezes, elas estão escondendo essa lista de pecados, essa lista de características que fazem parte do seu caráter e que na verdade essas pessoas, olha só o que está dizendo aqui, elas são orgulhosas, arrogantes, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que de Deus, sem domínio de si. Você veja aí que esses escândalos que estão vindo à tona, muitos deles trazem questões relacionadas à imoralidade, porque os homens não têm domínio de si, parecem animais, né? Vivem como animais, usam as pessoas como um objeto. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. São cruéis, inimigos do bem, mas realmente me chama a atenção, tendo forma de piedade. Você veja que muitas dessas pessoas que estão envolvidas nesses escândalos, antes dos escândalos virem à tona, essas pessoas, elas posam na sociedade como benfeitoras, como pessoas que são detentores da justiça, de virtudes, né? Esse financista mesmo, Jeffrey Epstein, lá dos Estados Unidos, ele já fez doações para instituições de caridade, né, para ajudar pesquisas no avanço científico e tecnológico. Então as pessoas olham, nossa, né, o cara é um cara rico, bilionário, mas olha o quanto ele ajuda as pessoas com essas doações. Ou seja, tem uma forma de piedade. Aqui no Brasil também a gente vê que muitos dos que estão envolvidos nesses crimes, nesses escândalos, eles posam como defensores da democracia, né? Como benfeitores da sociedade, como pessoas detentoras de virtudes, dignas de serem imitadas, né? Mas por trás são o quê? São traidores, são imorais, blasfemadores, pessoas que realmente cometem crimes horríveis. E aí é o que a palavra de Deus nos diz que está acontecendo justamente nesse momento. Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro texto lá em Gênesis, no capítulo 6. Sempre que a gente vai falar dos sinais da volta de Jesus, sempre que a gente vai meditar nessas passagens, é sempre interessante a gente recorrer, textos do Novo Testamento, a gente recorrer às referências do Antigo Testamento. Quando a gente vai para o capítulo 6 do livro de Gênesis, a gente vê aqui a corrupção do gênero humano. Aqui o texto está falando do momento em que Deus toma a decisão de destruir a terra através do dilúvio. Por quê? Porque no verso 5 aqui do capítulo 6, o texto está escrito o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Aí no verso 6 diz o seguinte: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E no verso 7 ele diz: farei desaparecer da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Então olha só, o texto está nos dizendo que a corrupção do ser humano ela atingiu um nível tão absurdo que Deus ficou triste por ter feito o ser humano. Já pensou que situação? Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com todo amor e carinho. Ele nos revestiu de honra. Ele colocou a terra sob o nosso domínio, para que nós fôssemos mordomos da terra, para que a gente cuidasse da sua criação. E de repente o ser humano ele começa, depois da entrada do pecado lá em Gênesis 3, você veja que demorou 3 capítulos apenas para chegar nesse nível. Um nível de corrupção tão grande que Deus falou: eu vou ter que destruir a terra e vou ter que eliminar da face da terra os seres humanos. Porque o meu espírito não vai agir para sempre no coração deles. Porque aqui está dizendo que o desígnio do coração deles, dessas pessoas, era continuamente mau. Hoje, meus amigos, no momento que nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, eu estou aqui gravando esse vídeo,
e a gente olha para a quantidade de escândalos, de corrupção, de falcatruas, roubo, de suborno, de fraude, crimes que acontecem no mundo, nós estamos vivendo exatamente em momentos como lá antes do dilúvio, quando Deus ele decidiu intervir, né, para que esse estado de coisas pudesse mudar. E aí quando a gente volta, é interessante quando a gente volta lá para o capítulo 24 de Mateus, e a gente faz um link nesse texto, o Senhor Jesus ele vai dizer, ele vai comparar o momento da sua volta, o momento em que a terra estaria imediatamente antes da sua volta, ele vai comparar justamente a questão do dilúvio. Ele vai fazer essa comparação. Por exemplo, lá no verso 36, Mateus capítulo 24, verso 36, esse texto que nós vamos ler, diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí no 37 ele vai dizer, ele vai fazer a comparação. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor Jesus ele nos diz o seguinte: Deus ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que mesmo o ser humano, tendo atingido a medida da sua iniquidade, lá em Gênesis 6, todo o pensamento do seu coração era continuamente mal. Só faziam mal, só sabiam se corromper. Deus então ele estabelece que ele vai mandar o dilúvio para destruir a terra. Porém, Deus ele preparou um escape para quem quisesse escapar, que era a arca. Ele pediu para que Noé construísse a arca. Quando a gente volta para Gênesis 6 e o verso 8, está escrito o seguinte: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, no meio daquela geração corrupta e pervertida, havia um que não tinha se apartado totalmente da comunhão com Deus, Noé. E Deus escolhe esse para construir a arca, uma arca de madeira, para que as pessoas, aqueles que quisessem, poderiam se salvar. Mas decorrido o prazo estabelecido por Deus, que seria 120 anos, onde Noé ele trabalhou, ele aparelhou aquela arca, onde ele levou os animais ali para dentro da arca, somente a sua família, ou seja, 8 pessoas, entraram dentro da arca e se salvaram. O resto, todos morreram. Ninguém quis saber de se salvar. Muitos zombaram de Noé, dizendo que até aquele momento nunca havia chovido na terra. Então muitos zombaram de Noé, disseram que ele estava louco, construiu uma arca para quê? Para que perder tanto tempo fazendo uma coisa sem nenhum sentido, né? Porque até então nunca havia chovido na terra, eles nem sabiam o que era isso. Mas houve um momento que o dilúvio veio e aquelas pessoas todas pereceram. E aqui, em Mateus capítulo 24, Jesus ele faz essa mesma comparação. Ele vai dizer, assim como nos dias de Noé, onde as pessoas viviam naquele estado de coisas, aquela corrupção, com certeza haveriam muitos escândalos ali, a exemplo do que nós estamos vendo hoje. As pessoas não estavam nem aí, elas continuavam vivendo a sua vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Jesus ele vai dizer que muitos, no tempo que estamos vivendo hoje, imediatamente antes da sua volta, vão estar vivendo dessa forma também. A gente vê esses escândalos acontecendo, as guerras acontecendo, as catástrofes acontecendo, e a gente continua vivendo a nossa vida como se nada estivesse ocorrendo. Sendo que esses são sinais claros de que a Bíblia aponta para o maior evento da história desse universo, que é a volta de Jesus a esse planeta, para dar fim a toda essa corrupção, a toda essa maldade que tem se multiplicado. E qual deve ser então, meus amigos, a nossa postura diante de tempos como esse? Eu quero ler um último texto aqui em Filipenses, no capítulo 2, e o verso
a partir do verso 12, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12, que diz assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. E agora olha o verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que nós devemos desenvolver a nossa salvação, sermos obedientes, sermos reverentes a Deus, ao contrário do que ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, que muitos são desobedientes, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós devemos ser obedientes, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor aqui tem a ver com a obediência aos mandamentos de Deus, né? Quando a gente vai para Eclesiastes capítulo 12, verso 13, vai falar, né, que temam a Deus e guardem os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Então o temor aqui não é ter medo de Deus só. Também, né? Porque Deus, ele é todo poderoso. Mas o medo aqui não é um medo de você fazer as coisas por medo, mas você reverenciar a Deus, porque Ele é merecedor da nossa obediência, porque Ele nos salvou. Assim como Noé preparou a arca de madeira, o Senhor Jesus preparou uma cruz também de madeira. Quer dizer, ele não propriamente, né, mas ele foi pregado na cruz para nos salvar. E aqui então, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, na sua palavra, está nos dizendo que nós devemos, no meio dessa geração corrupta e pervertida, verso 15 de Filipenses 2, nós devemos brilhar como luzeiros no mundo. Jesus diz, né, sejam o sal da terra e a luz do mundo. É assim que nós devemos ser. Em meio a esses escândalos que estão tomando conta de tudo, aqui no Brasil e em todo o mundo, nós devemos, ao contrário, ser como luzeiros no mundo e mostrar para as pessoas e revelar para as pessoas o caráter de Cristo. E quem sabe, além de nós nos prepararmos para a volta de Jesus, é preparar outras pessoas também para a volta de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos grupos onde você está, para que assim eles possam ler aqui um pouco a palavra, estudar um pouco a palavra e verem que ainda há esperança. Assim como Noé achou graça diante de Deus, Gênesis 6:8, que nós também possamos achar graça diante de Deus no meio dessa geração corrupta e pervertida, obedecendo ao Senhor Jesus, aceitando como Salvador e procurando colocar em prática, né, tudo aquilo que Ele nos ensina. Porque também não adianta, né, a gente meditar, estudar a palavra e não colocar em prática. Seremos comparados a um homem que construiu sua casa na areia. Então que Deus abençoe você, abençoe sua família, que você procure buscar a Deus todos os dias e se afastar de tudo aquilo que é mal e se preparar para a volta de Jesus. Saiba que Jesus, ele diz, né, quando essas coisas começarem a acontecer, ergam a sua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Então a nossa redenção está muito próxima de vir. Que Deus abençoe você, um abraço e até o nosso próximo vídeo.